Sejam bem-vindos, queridos. Meus irmãos, amados do Senhor Jesus. Amém. Amém. É uma alegria imensa de poder estar aqui mais uma vez e retornar a esta casa de oração. Pela misericórdia e graça do Senhor, que aprove a Deus concedermos esta oportunidade. Louvo a Deus pelo convite que me foi feito, mais uma vez pela confiança. Deus abençoe o ano. Mesina, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, Deus abençoa o pastor desta igreja. Está em viagem, mas a Deus possa abençoá-lo, visitá-lo nesta noite. Deus abençoe cada um dos irmãos. Eu gostaria que você, meus amados, abrisse sua Bíblia comigo. No segundo livro das Crônicas, capítulo de número 32. Versículo número 7 e versículo número 8. Segundo livro das Crônicas, capítulo número 32, versículo número 7 e versículo número 8. Diz assim a palavra do bom Deus: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque não há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Vamos orar? Amém. Louvado seja o nome do Senhor mais uma vez. Mais uma vez eu te glorifico. Mais uma vez eu glorifico. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Obrigado por esta oportunidade. Perdoa o nosso pecado e as nossas falhas. Fala conosco como queremos, mais do que precisamos ouvir. E que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado. E como sempre tenho pedido ao Senhor, que a sua palavra seja como martelo, como fogo e como espada. Em nome de Jesus. E você diz: amém. Olha, santo e poderoso. Glória a Deus. Meus amados irmãos, se hoje eu estou aqui com os irmãos, é porque Deus é misericordioso. Depois de uma infecção generalizada, depois de duas paradas cardíacas e uma parada respiratória, depois de 12 dias de coma, depois de 12 dias de sessão de hemodiálise, Deus me deu vida e hoje estou aqui para glorificar o Senhor. Amém? Tudo isso aconteceu em junho do ano passado, um processo que Deus permitiu para a glória do Senhor. Então não deixe de acreditar que Deus faz um milagre. Amados e queridos irmãos, é um texto muito conhecido dos irmãos, eu acredito, porque tanto Isaías como o livro dos Reis falam dessa mesma passagem esta que nos deixa claro o que Deus é capaz de fazer. E quando eu estava analisando comigo hoje esse texto que nós lemos, primeiro, antes de Ezequias assumir o trono, obviamente que reinava era seu pai, se não me falha a memória, Acácio. E só que na época desse rei, o templo havia fechado, não tinha mais adoração e não tinha mais cultos, vamos assim dizer, em Judá. Quando Ezequias assume o trono, aproximadamente com seus 25 anos de idade, a primeira coisa que
vai fazer do seu reinado é reabrir o templo novamente. E quando ele abre o templo, a Páscoa volta a ser comemorada. E volta a ter novamente dentro do templo a adoração. Ezequias faz parte daqueles reis que andou na presença do Senhor, caminhou com a presença de Deus, praticamente não como seu pai Davi, mas ele caminhou na presença do Senhor. Este mesmo Ezequias é um dos protagonistas da nossa história. Que observe, no ano 722 a.C., o reino norte, que vai ser Israel, vai ser levado cativo pela mesma nação que está tentando oprimir Judá. No ano 722, um rei chamado Sargão II vai até no reino norte e ali leva todos os israelitas para a terra da Síria e repovoa Israel com 5 povos diferentes. Aí vem a mistura que é conhecida como samaritanos, porque não são israelitas de puro sangue. Sargão conquista Israel. Quando foi aproximadamente no ano 705 a.C., quem vai assumir o trono da Síria agora vai ser o seu filho. Filho de quem? Filho de Sargão II. E quem é seu filho? Sanaqueribe. No ano 705, ele assume o trono da Síria, que hoje é conhecido como o território do Iraque. Agora observe, quando Sanaqueribe assume o trono, a Síria vira uma grande potência. E quando a Síria vira grande potência, por causa do reinado desse homem chamado Sanaqueribe, filho de Sargão II, ele agora vai ter uma ideia. Se o meu pai conquistou o reino norte, eu vou conquistar o reino sul. Se o meu pai conquistou, mas observe que os 19 reis, melhor dizendo, os 20 reis de Israel, nenhum andou na presença de Deus. Todos andaram nos caminhos de Jeroboão I, porque lá na frente dos reis, Jeroboão II vai reinar. Mas Jeroboão I vai reinar agora e começam a reinar em Israel. Dele até o último rei de Israel, ninguém andou na presença do Senhor. Todos desviaram os seus caminhos. Todos foram idólatras. Todos levaram Israel a adorar o Deus pagão. Jeroboão, por exemplo, levou Israel a adorar Bezerro. Ele colocou o bezerro em Dan e outro em Berseba. E ali a Bíblia vai nos dizer que todos os reis que faziam parte do norte não andaram na presença de Deus. E por não andar na presença de Deus, Deus permite que Sargão II conquiste Israel e coloca eles como escravos. Só que aí vai passar o tempo. Aproximadamente ali, alguns anos depois, o seu filho vai assumir o trono da Síria. E por assumir o trono da Síria, esse mesmo vai conquistar algumas terras. Com muito custo, ele conquistou a Babilônia, mas conquistou outras terras. Só que os deuses que esses povos adoravam eram de barro, de pedra, de madeira. Não era o Deus verdadeiro a qual Judá servia. E detalhe, quem está agora no trono do Reino do Sul tem vida com Deus. Quem está agora no trono no Reino do Sul tem intimidade com Deus. Aleluia. Sanaqueribe não sabia aonde ele estava se metendo. Quando ele chegou afrontando o Deus do céu, blasfemando
do Deus do céu. Chegou afrontando todos o rei Ezequias. Percebe? Sanaqueribe agora vai cercar Judá, vai tampar as fontes das águas, ele vai roubar, tomar 46 cidades de Judá fortificadas. E quando ele começa a cercar a cidade, ele vai enviar o seu comandante com cartas para dizer ao povo se render, para falar para o povo se render, porque a vinda seria iminente de Sanaqueribe contra aquela cidade, aquele reino, aquele país. Mas observe que quando ele começa a afrontar o Deus do céu, começa a fazer chacota, porque ele vai dizer através dessa carta enviada pelo seu comandante: cadê os deuses das nações que eu conquistei? Não puderam levá-los. Sanaqueribe serviu um deus, uma entidade chamada Nimrost. Este era o deus de Sanaqueribe. Ora, percebe, tanto a Síria como a Síria eram truculentos. Por isso que Jonas não queria pregar em Nínive, porque Nínive fazia parte da Assíria. E os assírios eram acostumados a rasgar as barrigas das grávidas, matar a mãe e as crianças. Por isso que Jonas correu do chamado de Deus, porque eram homens truculentos. Mas a Bíblia vai me dizer que agora Sanaqueribe cerca Judá. E quando ele cerca Judá, ele envia seu comandante com cartas, dizendo: se entregue. Não dá ouvidos às palavras de Ezequias, porque vocês vão ser meus escravos. Agora observe, pelo menos 4 motivos de Sanaqueribe e contra Ezequias e contra Judá. Primeiro motivo, financeiro. Judá pagava tributo à Síria. Segundo motivo, guerra psicológica. Sanaqueribe queria destruir a fé do povo. Terceiro, afronta direta e blasfêmia. Essa afronta direta foi contra Ezequias e a blasfêmia foi contra o Deus dos judeus. E quarto, o objetivo de intimidação. Ele queria intimidar o povo, colocar medo no povo, para que o povo não tenha o desejo de lutar esta batalha, para que o povo desistisse de pegar na espada. Sanaqueribe, ele era estratégico. Ele vinha com a força avassaladora de um exército, só que quando ele chega e vai afrontar o Deus do céu e afrontar Ezequias, Isaías vai dizer que Ezequias vai ter que orar. Ezequias não foi se lamentar nas redes sociais. Ezequias não foi chorar a possível derrota de Judá para a Síria. Não. A Bíblia vai me dizer que ele foi para o templo orar. Ele foi para o templo clamar. Ele foi para o templo pedir socorro a quem pode socorrer. Muitas vezes isso acontece conosco e muitas vezes buscamos socorro em lugares errados, em pessoas erradas. O único jeito de buscar socorro é quando nossos olhos olhar para os montes que vêm da dificuldade, os montes que vêm das perseguições, os montes que vêm da calúnia. Acima desse monte está Deus, aquele que pode socorrer, aquele que pode trazer a vitória. Eu já quero deixar um recado para Sanaqueribe, porque não tem Sanaqueribe que vai querer destruir Judá, porque o Deus de Judá é o Deus verdadeiro. Ele não é estátua de barro, ele não é estátua de madeira, ele é vivo, está sentado e o alto é sublime trono para a glória do nosso povo. Aleluia. Observa, glória.
o cerne da oração de Ezequias é essa: Senhor. É verdade que Sanaqueribe conquistou várias terras, vários reinos, por assim dizer. Mas os deuses que esse reino serviam eram de pedra, de madeira. Só que o que ele está fazendo, inclusive, é na história. Só que o que Sanaqueribe está fazendo aqui agora, Ezequias orando a Deus, só que o que ele está fazendo agora, ele não está me afrontando, e nem afrontando o seu povo. Ele está afrontando o Senhor. Está dizendo que o Senhor não é Deus. Oh, aleluia. Ele está dizendo que Deus nenhum pode parar ele. Ele está dizendo que se o Deus dos pagãos não puder parar aquelas nações ser conquistadas, imagine o Senhor. Aí, meus irmãos, aí pela fé eu posso ver Deus regaçando as mangas das suas vestes gloriosas e dizendo: Sanaqueribe, vai beijar. Essa guerra agora não vai ser de Judá, porque quem vai entrar nessa batalha vai ser Deus. Observe aonde Ezequias foi inteligente na sua oração. Em nenhum momento da história Deus recebeu afronta, e o rei que afrontou a Deus sobreviveu para contar a história. Em nenhum momento de todos os reis que afrontaram Deus do céu perderam o seu reino, perderam o seu status de majestade real, porque não tocou no povo de Deus, porque não tocou na nação, tocou no Senhor, tocou naquele que tem todo o poder. Só que a minha Bíblia vai dizer que quando Ezequias faz esta oração, Deus usa Isaías para responder a oração. Agora Ezequias vai dizer para o povo: não tenha medo, sejam fortes e corajosos, não temais e nem os assustem. Por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está aqui, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Eles têm um exército, com eles tem Nimrod, o Deus assírio que era adorado. Só que Ezequias vai deixar bem claro que o que está com eles não tem comparação com quem está com Judá. Sabe qual é o dos nossos problemas? Muitas vezes nós temos um agravante na nossa história: é colocar o nosso problema maior do que Deus, é colocar as nossas dificuldades maior do que Deus, é que os gigantes que se levantam contra a nossa vida tentamos colocá-lo maior do que Deus, e nada supera a magnificência do nosso Deus eterno. Nada se iguala ao poder de Deus. Primeiro, Deus não tem inimigo. Para ter inimigo tem que estar de igualdade de poder. Então, se você procurar na história, não tem ninguém que se compara ao nosso Deus. Nós temos sim, nosso inimigo é Satanás, mas Deus não tem inimigo. Sabe por quê? Porque Deus é todo-poderoso. E quando mexeu com o seu povo, mexeu com ele. E quando mexeu com a sua igreja, mexeu com ele. E quando persegue o seu povo, está perseguindo ele. Se persegue a igreja, está perseguindo ele. E se perseguir, vai ter que beijar a lona, porque o nosso Deus é grande. É grande, é grande, é grande. Aleluia! Observe. Ezequias vai tentar trazer ânimo para o povo, porque ele vai dizer com eles: está o braço de cá. Sanaqueribe estava confiando no seu exército, Sanaqueribe estava confiando no seu escudo e armamento, Sanaqueribe estava confiando na força do seu exército, porque venceu nações no passado. Agora essa nação vai ser mais um que vai conquistar? Óbvio que não. Aí Ezequias vai dizer agora, vai dizer:
mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guiar-nos. Perceba que no primeiro livro das Crônicas vai nos contar uma história de um rei chamado Josafá. No mínimo, aproximadamente ali, 3 nações, só bastava um conquistar o Judá. Mas aí vem Moabe, aí vem Amon, aí vem os edomeus e tentam conquistar os Menitas, e tentam conquistar Judá. Aí Josafá vai orar. Quando Josafá ora, aí ele vai lembrar, fazer Deus lembrar, se isso que o Senhor vai fazer Deus lembrar, da promessa feita a Abraão. Josafá vai orar e dizer: Senhor, essa terra o Senhor prometeu a Abraão. E vai ser a primeira vez que Abraão vai ser chamado de amigo de Deus através de Josafá. O teu amigo Abraão, essa terra foi feita a promessa a ele, aqui nós estamos. Agora vem essas nações que querem conquistar a terra, a promessa que o Senhor nos deu. Quando ele termina a oração, o descendente de Asaf vai se levantar em profecia e vai dizer: não tema, ó rei Josafá, e ó Jerusalém, porque nesta peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Oh, aleluia! Só que agora no livro dos Juízes, uma nação se levanta contra Israel. Os medianitas e os arábios se levantam contra Israel. Aí Deus vai para dizer para Gideão: reúne o povo. Sabe por quê? Vai reunir 32 mil homens. Depois vai passar o pente fino, vai sobrar 10 mil homens. Passou mais um pente fino, vai sobrar 300. Porque Deus falou: Gideão, se eu entregar a vitória para os 32 mil, vão dizer que foram eles. Se eu entregar a vitória para os 10 mil, vão dizer que foram eles. Mas com esses 300, eu vou dar a vitória a Israel. E vocês não vão pegar em espada, vocês não vão pegar em escudo, vocês não vão pegar em arco e flecha, vocês não vão pegar em lança. Sabe o que vocês vão pegar? Cântaro, fogo e buzina. E vocês vão cantar. Quando der sinal, vocês vão fazer tudo isso. E a Bíblia vai me dizer que à meia-noite ouviu-se, aleluia, um tocar de buzina. As câmeras foram quebradas. E a Bíblia diz que naquela noite Deus visita o arraial dos medianitas. E a vitória foi eminente. A vitória foi eminente. Uma coisa é Gideão se levantar, outra coisa é Sanaqueribe se levantar, outra coisa diferente é os moabitas se levantar. Mas coisa estupenda e extraordinária é quando Deus se levanta pelo seu povo para lutar as suas batalhas. Aleluia! As nossas batalhas são vencidas. Não é porque nós somos bonitinhos. As nossas batalhas não são vencidas. É porque, aleluia, nós não vestimos bem, não, as nossas batalhas são vencidas. É porque Deus luta ela por nós. Observe isso que agora eu vou dizer para você. Sanaqueribe representa um certo tipo de espírito que atua na igreja hoje, no meio do povo de Deus. De que forma que esse espírito atua? Esse espírito atua tentando desmoralizar, intimidar, baseando-se em palavras de desânimo, medo, para minar a fé de alguém que está seguindo um propósito divino. Porque se Ezequias tivesse agido com propostas, teria perdido a guerra. Mas por ele estar servindo a Deus em propósito, a batalha foi vencida. Aleluia. Você não entendeu? Eu vou explicar. Glória a Deus. Deus apresentou para Adão e Eva propósitos. E Satanás apresentou proposta. E Adão e Eva deu ouvido à proposta. E
não viveu o propósito. Quem serve a Deus por proposta nunca vai vencer guerra nenhuma. Quem serve a Deus por causa de proposta, fazendo alianças fingidas com Deus, nunca vai vencer guerra. Mas se viver o propósito de Deus, viver o propósito de Deus é viver a sua vontade. Viver o propósito de Deus é viver com os padrões bíblicos. Viver o propósito de Deus é viver se consagrando ao Senhor. Viver o propósito de Deus é negar-se a si mesmo todos os dias para vencer as batalhas que vêm, porque o espírito de Sanaqueribe quer te intimidar, quer te desmoralizar, quer minar a sua fé. Mas se tu está no propósito, esse espírito de Sanaqueribe vai ter que recuar e beijar a lona. Só quem tem propósito, meu Deus, levanta a mão para cima e glorifica o Eterno. E agora eu termino dizendo para você: as nossas batalhas são como suicidas. Se você viver o propósito. Foram 7 segundas-feiras. Os pregadores que pregaram aqui não disseram para você viver o propósito, você nunca vai vencer as batalhas. Porque se você viver de propósito em propósito, você nunca vai chegar e nunca vai vencer. Mas quando você está no propósito com Deus, Sanaqueribe vai morrer. Observe, para encerrar. Glória. Aí o que Deus fez? Deus poderia muito bem enviar o exército de anjos. Deus falou assim: não, um exército do mundo. Vou enviar só um só. E Deus disse: eu tenho certeza que Deus olhou para você e disse: é para matar. Não é para deixar ninguém vivo. E a Bíblia vai me dizer que o anjo passou no meio do arraial dos assírios. E naquela noite caiu 185.000 assírios pela espada daquele anjo. Aí faltou o Sanaqueribe, porque Sanaqueribe o anjo matou. Mas como é que Sanaqueribe vai morrer? Os seus 2 filhos, Adramelec e Sarezer, matou o seu próprio pai, porque mexeu com o povo errado. Quem acredita nesta palavra? Então agora o Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Amém, Deus. Viva o propósito, o caminho do propósito, que as batalhas vão se vencer. Queridos, eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a irmã Benedita pelo convite. Deus abençoe cada um. Viva no propósito. Que Deus te recompense. Em nome do Senhor, retorna aqui de direito para a aleluia.